Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Bom, estamos começando aí uma nova fase aqui no canal, onde nós vamos apresentar aulas de cunicultura muito bem detalhadas. A gente está ampliando as nossas aulas, atualizando tudo, buscando muita informação, tá? Justamente para trazer novidades, para trazer informações bem detalhadas aqui para vocês, tá? Nós vamos, então, ao longo dos próximos meses, ir gravando aulas, tá, sobre o mercado da cunicultura, sobre temas técnicos da cunicultura, e a gente vai postando aqui no canal assim que a gente for gravando pouco a pouco. É um trabalho minucioso, que demora bastante, tá? Então, a gente, assim, vai fazer a longo prazo mesmo. Bom, e cada uma dessas aulas, tá, vai ser dividida em várias partes, né? Ao mesmo tempo que nós queremos deixar o material bastante detalhado, gravar sem pressa, tá? Nós também vamos deixar com o máximo aí por volta dos 15 minutos, porque a gente não quer deixar vídeos muito longos, tá? Bom, nessa primeira aula de hoje, tá, nós vamos falar do coelho, da cunicultura, da origem do coelho, dados biológicos do coelho, tá? E como que foi a domesticação dos coelhos, considerando aí, né, desde a antiguidade, ok? Passando pela Idade Média e chegando hoje, como que é a cunicultura na atualidade, como é que é a moderna cunicultura que é aplicada hoje, ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, lembrando que o link de todas as partes, tá, dessa aula vai estar aqui descrito aqui abaixo, ok? Só você procurar, você encontra facilmente aí. E lembrando também, claro, se você ainda não é inscrito nesse canal, faz a inscrição para você receber as nossas notificações, né? Bem como aí já deixa o like se você, ao final do vídeo, você gostar aí do nosso trabalho. Desde já agradeço a todos. Então, para começar, nós vamos aqui compartilhar a nossa tela, isso. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da origem, da classificação zoológica, tá? E um pequeno histórico da cunicultura no mundo, além de alguns dados biológicos também. Esqueci de colocar aqui no tema da aula. A gente vai falar muito da biologia do coelho, né? Bom, pessoal, a gente começa então, né, fazendo a seguinte pergunta: o que é a cunicultura? Né? Todos aqueles que trabalham com coelho, aqueles que planejam trabalhar com coelho, devem saber, né, quais são os nossos limites, tá? Qual o nosso principal objeto de estudos. Nós temos que saber um pouco a respeito do que é a cunicultura, quais os seus benefícios, ok? Com o que a gente trabalha? Então, é justamente o que a gente vai começar respondendo, tá? Bom, a cunicultura, existem algumas definições de cunicultura, embora a gente saiba muito bem o que é cunicultura, todos aqueles que trabalham com a cunicultura já têm uma ideia do que é a cunicultura. A gente sabe que é a exploração racional do coelho, objetivando se produzir, né, bens, serviços, conforme cada necessidade, mas é importante a gente procurar definir isso no papel e, a partir disso, a gente melhorando o nosso modelo mental, a nossa ideia sobre o que é cunicultura. Vejam bem, há alguns anos atrás, tá? Não sei precisamente, 7, 8 anos, a gente distribuiu, tá? A gente foi para o meio da rua, né? Uma campanha de divulgação da cunicultura que a gente fez a nível nacional, com vários colaboradores, e a gente entregava um folhetinho para as pessoas, né, e aproveitava e fazia uma pesquisa para ver se a pessoa sabia o que era cunicultura, se ela já tinha comido carne de coelho, se ela acreditava que a cunicultura era para pet, era para corte, era para os dois, enfim. Nós fomos para a rua para divulgar a cunicultura e nós entregamos um folhetinho para essas pessoas com essa definição de cunicultura. Na época, na CBC, né, nós tínhamos a colaboração do querido colega zootecnista Yuri Jarushi, que nos ajudou a elaborar a seguinte definição de cunicultura. Vejam bem, cunicultura é o ramo da zootecnia que trata da criação produtiva, racional e econômica do coelho doméstico,
oferecendo para a sociedade diversos produtos e subprodutos de forma sustentável. Ótimo, ficou um conceito muito bom, ficou um conceito enxuto que abrange a cunicultura. Bom, se a gente quiser ampliar a cunicultura, que hoje eu vejo que é uma atividade complexa, e além disso, a gente tem que lembrar que o agronegócio hoje, ele é muito complexo, o agronegócio tem a ver com muitas outras esferas, como, por exemplo, o meio ambiente, a gente pode tentar, né, formar outra definição de cunicultura um pouco mais ampla, um pouco mais complexa, ok? Então, essa é a definição que eu formulei atualmente. Vejam bem, é uma atividade produtiva, versátil, originada a partir do uso racional do coelho, com vistas a se obter bens e serviços úteis à humanidade, praticada por motivos econômicos, experimentais ou terapêuticos, proporcionando desenvolvimento social, científico e humano, respeitando o meio ambiente e os preceitos de bem-estar animal. Obviamente, quando a gente amplia muito a definição de algo, ela fica cada vez mais confusa, tá? Porém, cada vez mais abrangente. Mas eu acredito que essa seja hoje uma boa definição do que é a cunicultura e o que ela abrange. Nós não estamos falando só de uma atividade econômica, a gente está falando de uma atividade que também é terapêutica para muita gente, é hobby para muita gente. Muita gente cria coelho não é para ganhar dinheiro somente, tá? É porque ela gosta, é porque é hobby dela. Muitos começam como fim terapêutico, tá? Além disso, a gente não pode esquecer também o aspecto humano da conicultura, o aspecto social. Em muitos locais, e isso a nível mundial, a conicultura auxilia também a reduzir o êxodo rural. Tá? Então, a conicultura tem um papel social muito grande, além de que, né, nós não podemos esquecer, do ponto de vista científico, os coelhos sempre foram muito importantes para o desenvolvimento das ciências biomédicas como um todo. Né? Então, enfim, a conicultura é muito, muito ampla e hoje permeia outras atividades relacionadas, assim como outras atividades produtivas também, né? A avicultura, a suinicultura, a bovinocultura, hoje também são muito, muito complexas e permeiam em vários outros campos de atividade. Bom, outro aspecto importante aqui que nós temos que fazer, tá, nessa conceituação inicial, é definir o que é o coelho. Olha só, quando a gente iniciava a disciplina de cunicultura, tá, uma disciplina aqui na minha instituição sempre foi optativa e sempre teve assim uma procura grande dos estudantes, talvez aí 20 estudantes por cada turma de média, tá? A gente começava sempre definindo o que era o coelho. E aí a gente levava um coelho para a sala de aula, soltava esse animal dentro da sala de aula, para que juntos a gente tentasse definir o que seria um coelho. A gente sabe, todo mundo sabe o que é um coelho, mas quando a gente vai colocar essa definição no papel, a partir de características daquele animal, características zoológicas, fica um pouco mais difícil. Então, o que seria um coelho? Seria um animal mamífero? Seria um animal com orelhas longas? Seria um animal de lábios bipartidos? Enfim, existem várias características que tornam o coelho um ser único, né? De certa forma, isso tem muito a ver com a classificação zoológica de cada animal, de cada espécie, tá ok? Principalmente as características únicas daquela espécie que vão definir a espécie. De qualquer forma, nós temos uma classificação zoológica para a gente definir isso de maneira mais clara. Tá? No caso do coelho, aqui nós temos um quadro que eu tirei de Ferreira, do professor Walter Mota Ferreira, do livro do professor Walter Mota, tá? E circulei aqui as categorias que eu considerei mais importantes. Tá? Então eu circulei reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ok? Então o coelho é um animal, tá? Ele faz parte do filo Chordata, que são os animais que apresentam notocorda no seu desenvolvimento embrionário, incluindo aqui nesse filo os peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e as aves, ok? O coelho é um animal mamífero, a classe mamália, a ordem lagomorfa, tá? Vamos lembrar aqui que antes esses animais eram classificados como rodentes, ou seja, animais roedores, e o coelho hoje, então,
não é um rodente, não é um animal roedor, ok? No passado, então, foi separado. Viram que esses animais têm características distintas, então os separaram, ok? Está dentro da família dos Leporidae, ok? A família Leporidae. São famílias de animais de lábios bipartidos, como, por exemplo, a lebre, ok? Dentro desta família, nós temos 12 gêneros, ok? Dentre eles, nós temos o gênero Oryctolagus, e a única espécie desse gênero é a espécie Oryctolagus cunículus, que é o coelho doméstico que a gente conhece, ou coelho europeu. Europeu que, conforme a gente vai ver ainda nessa aula, tá? A espécie se originou na Península Ibérica, há muito tempo atrás. Ok? Então, a espécie que a gente trata na cunicultura é a espécie Oryctolagus cunículus, ou coelho doméstico, ou coelho europeu. Bom, exemplificando isso melhor, só para a gente ter uma noção mais clara, nós temos aqui 4 gêneros da família Leporidae. Tá? Nós temos aqui o nosso coelho, Oryctolagus cunículus, que é o gênero Oryctolagus, é a única espécie dentro desse gênero, ok? Nós temos aí um coelho muito conhecido da gente aqui no Brasil, que é o gênero Silvilagos, ok? Que é o famoso tapeti, ok? Que é um animal diferente, embora seja também chamado de coelho do mato. Bom, além desses dois, nós temos também a lebre, tá? É bastante comum. Aqui no Brasil, nós temos o famoso lebrão, tá? Na região aí de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, tá? Que provoca alguns prejuízos aí, tá? Em termos de agricultura, tá? Esses animais foram trazidos da Europa na década aí de 50. Bom, a lebre é um animal bastante diferente do coelho. Inclusive, eles não têm condições, tá, de deixar descendentes. Você não pode ter um animal híbrido entre a lebre e o coelho. Os cromossomos não chegam a se emparelhar, ok? Bom, há muitas diferenças entre as lebres e os coelhos. A lebre é um animal mais alongado, com as orelhas maiores, os membros posteriores são mais longos, o pelo desse animal é mais áspero, o pelo do coelho é mais suave, tá? Além de que existem algumas diferenças bem marcantes. O coelho tem muitos filhotes, tá? E a gestação do coelho é menor, de 31 dias. Os filhotes nascem sem pelo, com o olho fechado, enquanto na lebre a gestação dura mais tempo, 40 dias. Porém, nascem menos filhotes e nascem mais desenvolvidos também, quando comparado ao coelho. Então, nós temos várias diferenças aí, embora, obviamente, sejam animais parecidos. Bom, dentre os animais da família Leporidae, dentre esses gêneros, nós temos também as picas, tá? Que são esses animaizinhos aqui que vivem nas rochas de alguns países. Então, esses são os 4 principais gêneros da família Leporidae, ok? Lembrando que o nosso objeto de estudo dentro da cunicultura é a espécie Oryctolagus cunículus.